Macacos, episódio 8. Estamos aí, hoje o episódio sobre Star Wars, ou como se falava na nossa época, Guerra nas Estrelas. Eu acho que a gente tem que falar Guerra nas Estrelas, evitar Star Wars. Nós temos que evitar, porque foi uma medida da Disney, né? Ou sei lá, quando... Isso, cara. Aliás, é anterior nesse período, né? Mas então, Rafael, hoje Star Wars, Guerra nas Estrelas, é um episódio, um filme aí que tem um grande impacto cultural no Ocidente, né? No Oriente Uma série, também. né? Uma série, uma franquia. E dá pra dizer que grande parte aí da classe média tem uma relação afetiva com essa série. E hoje a gente vai pensar uma série de pontos aí, usando as nossas referências, as nossas vivências, né? Tentando aprofundar um pouco além da questão dessa análise nerd, mais assim, tradicional que é feita em relação a essa série. Então, Rafael, a gente podia começar ali falando do final da franquia, né? Sobre o último episódio, a vingança do Sith. Não, um episódio. a Vingança do Sith é o terceiro. O último. Eu não conheço nada de Guerra nas Estrelas, na verdade. Eu nunca vi esses filmes. E eu estou. Isso, até confundi duas trilogias aí. Ascensão e Skywalker. Não faz mal, não tem problema nenhum. Tudo bem. Abraço aí pro Abrams. Um abraço pra ele. E fez o final de Lost que tu gostou muito. Mais uma piada aqui. Foi terrível. Pra falar. Cara, eu acho que a gente tem que começar pelo fim, porque eu vou começar falando mal, assim, do Ascensão Skywalker. E pra falar mal do Ascensão Skywalker, eu quero chamar um conhecido nosso chamado Julinho Davan, que perguntou: me permita uma dúvida da série como um todo, que porra é essa de força? Sim. E no Ascensão Skywalker, no outro episódio anterior, eles tinham dito, como é que é? Os Últimos Jedi, né? Eles tinham dito que, veja bem, qualquer um pode ter a força. Qualquer pessoa. Tanto é que no final, o menininho aquele com a vassoura, ele tinha, né? E no Ascensão Skywalker disse que não. Não é bem assim. A Rey, né? Ela pode ser filha de qualquer pessoa, né? Os pais dela foram pessoas importantes. Não. O neto dela foi o Palpatine. Tirou uns filhos, sei lá da onde, bicho, tirou aquele filho do cara. Uhum. Tá? Houve um episódio lamentável com a Rose, né? Que a atriz que faz a personagem, ela foi perseguida nas redes sociais. A atriz sul-coreana Kyle Marie Tran, o nome dela. Uma coisa assim. Kelly Marie Tran. E, bem, Felipe, nós sabemos o tipo de pessoa que fez isso, que encheu o saco com isso, e nós sabemos, isso é o mais complicado para mim. Para qual tipo de pessoa esse filme foi feito? Para que pessoas esse filme foi feito agradar? Para América branca trampista. Isso. Não esquece que o Trump era o presidente dos Estados Unidos naquele momento, cara. Esse filme foi feito para América branca trampista. E ao mesmo tempo, tu tem toda uma estética do que aquela primeira ordem que é um grupo. Tá explícito ali que é uns malucos nazistas. Cara, tá. Tem uma cena que tem lá o general lá falando para um monte de soldado perfilados que nem é igual a uma foto que tem do exército nazista. É explícita essa semelhança, concorda? Não sei, cara. Da primeira ordem. Eu acho que fica meio caricato até essa representação fascista por eles, assim. Não sei se eu concordo, assim, nesse ponto. Ok, eu também acho que fica caricato, mas acho que fica caricato para pessoas poderem entender. Para qualquer um poder entender. Tá. Fica bobo e caricato? Fica. Mas para qualquer um poder entender. Uhum. É isso que eu entendo, que eu vejo. Mas tu acha que eles indiretamente têm uma valorização dessa estética fascista, assim, no filme? A intenção do... Eu acho que não. Mas eu acho muito problemático
a forma de como eles atenderam aos interesses dessas pessoas de uma extrema-direita americana que são aí eu capazes, né? concordo, né? A questão de retirar essa personagem, né? Que mais? O Finn e o Paul, que podiam ser um casal, Isso, ganharam namoradas. isso. Teve, acho que alguns produtores, os próprios atores também tinham se pronunciado a favor, depois do Últimos Jedi, né? Uhum. Eles tinham dito, pode ser que sejam gays, que tem uma relação, não sei o quê. Eu tô dentro e tal. Eles foram a favor, assim. E eles são Mas tão aí, covardes que tem um beijo de 2 segundos. e muito pra constar, tipo, né? Pra inglês Isso ver para assim, ó, constar. nós Isso, somos isso é uma inclusivos. covardia, é para constar. É para constar, cara. É, Esse é o problema. Então os protagonistas não podem ser. Ah, não, mas olha aqui, a gente tem representatividade, não sei o quê. Mas isso não é representatividade. 2 segundos não é nada, velho. Num não é filme nada. de 3 horas, de 2 horas. Porra. É. Bom, a, a própria redenção do Kylo Ren, né? Ele é o único personagem que atendia aos estereótipos dessa galera. Um cara branco, né? Um homem branco. Porque a Rey é uma Isso, mulher. isso, isso. A Rey é uma mulher, né? Mas enfim, porque ao longo de todo o início da série, a ideia do Jedi está ligada com uma ideia de duas coisas, me parece. Uma ordem daqueles cavaleiros medievais, ok? Uhum. Até tudo bem. O que essa ideia de uma Idade Média, de uma lenda dourada da Idade Média, agrada muito à extrema-direita. Isso é uma coisa que me incomoda. Outra coisa é, bom, já que eles são hereditário, os Jedi se constituem quase numa casta. Quase numa Uhum. casta. Uma casta, entre aspas, uma raça pura, assim, né? Uhum. Quase que uma ideia muito semelhante, perigosamente semelhante à ideia de raça pura do arianismo Não deixaria de ser encontrado na isso. Alemanha, né, nos Não anos deixa de ser 1940. um homem superior, né? E Exato. inicialmente a ideia do Jedi também como homem. Não, na trilogia original não constava nem referências a Jedi mulheres, né? Não, eu não Talvez no lembro. material não A canon, no Leia não material. era uma Jedi, né? Ela não chegou a ser Jedi, tem essa diferença. Ela tinha força. O Luke até relata lá no comenta que ele não seria o último, que teria a força é forte na minha irmã também, Sim, que ele né? sente nela, né? Isso, só que ela tem, mas não exerce, digamos, né? O oposto. Ok, Quem aparece como Jedi são os homens, é verdade, sim. né? O Tem um Yoda, recorte de gênero aí também. com certeza. O Yoda é um homem, o Obi-Wan Um Kenobi e homem o. verde. Hã? O Yoda é um homem verde. Eu só É um homem completei o verde. que tu falou, assim. E baixinho. Baixinho. Mas até nisso, assim, cara, realmente, até nisso, assim, é um problema. Depois tem outros personagens, tipo aquela Shokka Tano, que também é uma Jedi. Isso, mas A aparece Rey, bem depois, né? Aí já sim, é final posterior. dos anos 90, acho. Porque, assim, Talvez cara, ela existisse no material paralelo, nos livros e tal, mas não no só material nesses canônico. lugares assim, né? Nesses outros, desse universo compartilhado. No 1, 2 e 3 também tem, não tem mulheres Jedi. Aí eu acho que não também. Não. No 1, 2 e 3 não tem, né? Não. Nem E aí referência. tem isso, assim, do Anakin ter sido gerado do nada, assim, cara. É uma espécie de messianismo, e aí Sim. eu já queria entrar também um pouquinho num outro ponto, assim. Ahn, porque a gente sabe que o Jorge Lucas, né, ele se baseou muito em mitologias para poder compor, e meio que o guia do roteiro foi o livro aquele do Campbell, né? Uhum. Que é o O Herói, Herói das Mil Faces. Herói das Mil Faces, né? E aí, Felipe, eu queria que tu me conversasse comigo, me ajudasse a pensar que sempre me incomoda isso, que todas as histórias estão por tem esse elemento comum É, que é a jornada do herói, né? todas as histórias poderiam ser reduzidas a histórias base, assim, né? Tu Uhum, poderia uhum.
enxergar, fazer uma leitura de qualquer história produzida pelas sociedades humanas e ver lá um enredo básico que pode ser numerado, né? Que tem uma Sim, lista fechada de enredos. sim. E isso, existem outras teorizações sobre isso, né? Que seriam, bom, 36 histórias, tem lá um texto que fala sobre as 36 situações dramáticas, tem outro que fala que são 7, né? Tem um que fala que são 3, São né? 12, tem o mais famoso, acho que são 12, assim. Eu conhecia mais esse de 36. A vingança, né? O que mais? Ele se usa muito de elementos que existem, e os caras que escreveram antes dele, né? Como Jung, o Mircea Eliade, né? Uhum, uhum. Ele se baseia muito nisso. E aí ficaria dentro desse elenco pequeno e universal de elementos que vão explicar essas histórias. Então, o que haveria de particular nas histórias, na verdade, é o que menos importa. O que importa nessa leitura mais estruturalista, né, seria o que ela se repete ali, que é trocado, que é universal e redutível a esse elenco. Ele escreveu o livro em 49, que é quando o estruturalismo ele estava bastante presente na academia, né, Felipe? É, e existem vários autores estruturalistas, né, várias, não é propriamente uma escola, assim, digamos, Uhum, uhum. né, mas tem essas referências similares. O E inclusive, Levi-Strauss, né? o Por aí vai. Levi-Strauss é uma influência bastante importante pro Lacan, por exemplo, né, para ele construir Uhum. a psicanálise mais voltada para a linguagem e tal. Ele fez uma releitura lá da questão dos mitos que o Freud tinha trabalhado lá em Totem e Tabu também, né? E aí ele reelaborou isso com base no Lévi-Strauss e na linguística do Saussure, né? Uhum. Então tem influência muito grande e presente até hoje, né? Dessa forma, através dessas releituras lacanianas, especialmente, né? E ah, é que já que todas as culturas têm o que importa é esse elemento comum, algo que nos diz respeito enquanto historiadores, é que talvez seja uma leitura ahistórica, né, Felipe? Eu acho, Eu concordo com isso. porque acaba reduzindo e achatando uma série de sociedades muito distintas, né? Uhum. Inclusive tanto aquelas contemporâneas quanto as que se sucederam em diversos espaços. Bom, a gente está simplificando um pouco, mas bom, vou reduzir Sim. todo esse universo a uma certa combinação de características que constam numa lista, assim. E tu sabe que, bom, a gente pode inclusive identificar dentro do próprio Guerra nas Estrelas, só no episódio 4, 5, 6, tipos de heróis diferentes, que é o Luke e o Han Solo. Porque o Luke é quase que um herói clássico de histórias clássicas. O que quer dizer com isso? O Luke ele parece com Jesus, porque ele é o Salvador, né? Uhum, Ele é o cara que vai redimir, que vai salvar. Ele se parece com o Édipo, porque ele tem conflito com o pai, uhum, não é? Ele se parece com Aquiles, porque ele é chamado para a aventura, chamado para a luta. Primeiramente ele nega, depois ele tem que aceitar. Dei que exemplos de. E uhum, isso aí o Campbell falaria muito bem e facilmente, ok? uhum. Uh, agora, eu quero me ater um pouco ao Han Solo, cara. Porque o Han Solo vai ser outro tipo de herói, vai ser um herói americano. Um herói americano que é muito. Ele é muito comum com os personagens do próprio Harrison Ford, né, cara? Porque assim, ó. O que é esse herói americano? É um cara que não precisa cumprir as regras. Eu sou a regra. Eu faço a minha própria regra. E que isso tem a ver com uma ideia americana, estadunidense, quando eu falo americano aqui, daquela expansão para o oeste
É, do cara que, como ele vai para um oeste bravio, entre aspas, ele pode matar a população de gente que for, porque ele faz as próprias regras, isso. entende? É o cowboy, o pistoleiro, né? É o O Pistoleiro, é o herói filme do Clint do. Eastwood, os filmes do Clint Isso. Eastwood. Ó, e eu vou dizer, todas essas obras eu gosto de assistir. Sim, são Eu gosto ótimos dessas obras, né? filmes. Sim, É isso, são bons filmes. Mas tem que ter isso em mente, entendeu? Não é um problema tu assistir e ter uma visão crítica sobre ela, né? claro. O Batman é isso. Existe a lei, o Batman para a própria lei e dá porrada nos bandidos e prende apesar da polícia, né? O Homem-Aranha, esses heróis de Marvel e DC tem muito disso, tá? Então, tendo o Han Solo como esse cara que não precisa cumprir as normas porque ele é a norma, ele faz a norma. E mais Uhum. do que só isso, assim, como americano, tem muito do ideal do self-made man, né? Do cara que se constrói e que não precisa de ninguém para se afirmar, né? Lembra que ele era um. Lembra que era? Ele era um mercenário, contrabandista, ele era uma coisa assim no filme, né? É, no cânone original, né? Isso. Nos 3 episódios originais, sim. Ele é um contrabandista. Depois veio as reformulações do filme Han Solo, mas esse a gente não precisa falar sobre, acho, porque. Tu me falou que tu gostava também desse filme muito, assim, cara. O Han Do Han Solo é teu Solo? preferido. Não, vá, um dos piores filmes que eu já vi, eu acho, cara. Cara, mas É assim, horrível. ó, eu vou defender o Han Solo em parte aqui, Putz, porque ele não é tão mal, ele não é mal intencionado. cancela o podcast, cancela, apaga a gravação. Eu vou editar essa parte. É que ele não é mal intencionado como uma Sessão Skywalker. A Sessão Skywalker é mal intencionado. O Han Solo é só um filme de aventura bobo pra tu sentar, tomar uma pipoca, ver, e daria 2 minutos tu vai esquecer. Entendeu? Nessas horas tu vai ficar falando mal daquela merda por um tempão. Tá. Foda-se esse filme aí, cara. Eu falei pra não, que azar, cara, deixa, tá, passou. Tu não vai nem dar bola, o filme que passou, como o Han Solo, filme de sessão da tarde, cara. Bobo, É. assim, entendeu? Mas o que tu ia falar eu tava falando Han Solo contrabandista, não sei o que, daí tu. Isso, exatamente isso. Então ele vai ser esse tipo de personagem. Tá? Esse self-made man, esse homem que vai desbravar o Oeste e que é onde não tem lei, e que apesar da lei, ele faz se tiver lei, ele faz a própria lei dele. Entende? Ele não Mulherengo também, precisa né? de autoridades. Conquistador. Hã? Mulherengo, conquistador também, né? Sim, esse é um ponto complexo, assim, né? Mais adiante a gente tem que conversar sobre as questões de como a saga trata as mulheres, as personagens Uhum, femininas, tá? De uma uhum. maneira bastante uh, Outra coisa, voltando no nosso ponto agora, é a questão das influências do George Lucas. A gente falou do Joseph Campbell, mas tem bastante questão dos filmes que ele assistia, que ele gostava muito, né? Os filmes de isso. guerra, de aviação, né, de combate aéreo, que inspiraram os conflitos, as imagens no espaço, né? Teve também os filmes de samurai, do Akira Kurosawa. Kurosawa, né? O Esses filmes, Sétimo ó, olha Samurai. só, esses filmes de Velho Oeste, de caras como Sérgio Leone, de cara como onde o Clint Eastwood era a principal estrela, foram filmes muito importantes também pro George Lucas. Esses Uhum. filmes foram muito importantes também. Tanto é que a gente que diz que é isso. Guerra nas Estrelas é um faroeste com espada, tá ligado? Ele foi colando várias referências, né? Ele foi costurando todas elas. Tem alguns planos, inclusive, nos filmes, assim, que ele citou como referência, que são bem similares ao do Star Wars, assim. Uhum. Então, ele fez meio que um pastiche daquilo, mas virou uma outra coisa. Eu acho que não é os filmes originais não acabam sendo meras colagens de referência. Eu acho que ele funciona como. São influências, cara. É, Porque até os caras, poxa vida, qualquer diretor vai ter uma influência, né? é. Vão seguir tendências e vão seguir influências, né, Felipe? E aí, caberia um comentário rápido também sobre a questão da produção do primeiro Star Wars, né? Ele foi uma produção bem acidentada e tudo, e o George Lucas acabou filmando um monte de coisa que não foi utilizada. E aí Uhum. tu vendo essas cenas não utilizadas, que são extremamente mal feitas, assim, ruins, do ponto de vista de ritmo, de narrativa, de atuação, né? O Star Wars foi um filme
pelas análises, assim, pelos comentários e artigos que eu li, que ele foi salvo na cabine de edição. Assim, Na né? edição. Editores muito habilidosos que fizeram um segundo corte do filme. O primeiro ficou terrível, não passou no crivo da distribuição, né? E aí fizeram essa segundo corte, que aí sim foi esse filme bem bacana, assim, É, histórico. até a primeira ideia de roteiro do Lucas tinha coisas Bem totalmente mais fora da casa. fantasiosas, assim, né? Uhum. Mas isso é que outra influência dele também, isso ele falou, são filmes ah, de batalhas espaciais, tipo Flash Gordon, Aventuras no Espaço. Isso É, era uma outra. Isso foi outra influência para a obra dele e que ele foi se apropriando e que ele foi muito esperto, assim, colocar não no espaço, mas numa galáxia muito distante há muito, muito tempo atrás, né? Ele foi muito isso. esperto para É, dizer que ó, essa história que eu tô contando sim, não tem nada a ver com onde a gente vive. é. Eu acho que tem muito, na verdade, mas isso é um assunto para mais adiante, mas é lá longe, então não tem nada a ver com nada, assim, é longe daqui, presta atenção nessa historinha aqui. É, Por isso tem mais a ver com uma fantasia de Senhor dos Anéis isso do que eu ia que com a falar. ficção científica Não, do Jornada das ele Estrelas. Não é ficção se científica. ele se atraiu bem mais por essa questão de fantasia, né? Uma imaginação assim mais solta, assim, sem essa relação com a parte técnica que teria a ver com a ficção científica. Não é ficção científica, é fantasia, assim. Tem mais a ver com Senhor dos Anéis do que com Jornada das Estrelas. Não tem nada a ver com Jornada, aliás. Só tem estrelas em comum. Isso, isso. Bom, A gente tem que fazer um episódio sobre Jornada nas Estrelas também. que é melhor É do que melhor, eu Guerra. prefiro também. Eu também. Eu sou convertido recentemente a Jornada nas Estrelas, estou gostando muito. Acho que a Fez gente bem. podia passar então, Rafael, já que já estamos no avançado do tempo, nessa nova modalidade de episódio que a gente está propondo a partir de hoje. Então a Aham. gente pode começar aí com as dicas culturais ou anti-dicas culturais, o que que tu apresenta para nós? Cara, dica cultural, eu queria dar é uma comédia, tá? Que é uma Ih, paródia do Guerra nas Estrelas, ah, que é o filme do Mel Brooks. sim, Cara, sim, que é um filme muito, assim, olha, cara, histórico de Sessão da Tarde, já fez Sessão da Tarde aqui, mas sim, sim. histórico de Sessão da Tarde, que é SOS tem um lobo solto no espaço. Isso, em inglês é Spaceballs, né? Spaceballs. É, Cara, esse filme, ele é muito ele engraçado. é muito Ele tem seus engraçado. problemas, assim, com filmes dos anos 80, com, sobretudo, a relação de questões ao sexismo, assim, tá? Uhum. A uma misoginia e tal. Agora, cara, ele consegue debochar de tantas coisas. Por exemplo, o início do filme tem um letreiro que começa episódio 11, que é um deboche como já tava no episódio 3, e os caras estão quase no episódio 11, entendeu? Então a vida imitou o deboche, não foi nem a arte. Aí pelas tantas, cara, é um spoiler pequeno, assim, mas tem um personagem que fala: mas tu tem que saber o que é o mais importante. Merchandising. É isso que vende no filme. Aí o cara vendia camiseta e souvenir, assim, cara. Então é um excelente deboche, assim, cara. É um filme muito divertido, cara. Essa é a minha dica. Que massa. Muito, muito boa dica. Boas memórias desse filme. Esse filme é ótimo. A minha dica cultural é o livro Poemas para Morder a Parede. Tá? Um título muito interessante, do João Mostazo. É um jovem poeta aí de 31 anos. Um livro publicado ano passado. E interessantíssimo. Poemas assim bem bacanas. Assim. Fazia um tempo que eu estava atrás de um poeta ou poetisa contemporâneo. E aí eu vi no vídeo do Christian Dunker, ele recomendou esse livro, entre outras muito boas recomendações também, que eu O canal vou... do Duque é muito legal, sigam. Vale a pena acompanhar o canal do Christian Dunker. Poemas para Morder a Parede, João Mostaço. Bueno, Então, Rafael, esse é o nosso oitavo episódio. Semana que vem a gente volta com... Falando ainda de Star Wars, mas uma outra abordagem desse episódio. Eu recomendo que sigam e acompanhem nosso canal. Deixem seu like para o nosso vídeo, que é importante para aumentar o engajamento do canal. Estamos vendo aí comentários muito positivos com nossos episódios, né? E a audiência cada vez mais crescendo nesse canal.
Olha aí, agora a coisa vai. Agora a coisa vai. Acho que a gente vai Se virar um cuida, youtuber, Mizanzuki. hein? É, Se cuida, acho Mizanzuki. que nós vamos viver só de YouTube. Em breve, nos próximos meses, talvez. É isso aí então, pessoal. Um grande abraço e boa noite, bom dia, boa noite.